Olá, boa semana. Que bom que você está conosco para juntos mais uma vez estudarmos aqui um tema tão importante da palavra de Deus. Estamos chegando ao tema de número 10 do nosso guia de estudos chamado Hebreus, mensagem para os últimos dias. Temos estudado o livro de Hebreus, capítulos, versículos, temas ali nesta tão importante epístola, nesta parte tão importante do Novo Testamento. E como você já sabe, nós temos sempre a presença de dois amigos, eu vou apresentá-los daqui a pouco, aqueles que estarão trazendo o seu conhecimento, compartilhando conosco aqui a sua sabedoria, a sua prática, o seu conhecimento da Bíblia com você. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro, responsável pelo ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP, e nós queremos lembrar que a nossa intenção aqui, além de trazer conhecimento a você sobre o livro de Hebreus este trimestre, de ajudar você na preparação da sua escola sabatina, da sua classe da escola sabatina, é ter em mente e no coração que você esteja sendo abençoado a cada dia por Deus, que a sua família, os seus amigos, no seu trabalho, você esteja sendo sempre um cristão melhor, com um conhecimento adquirido, esteja vivendo, gozando das bênçãos de Deus. Nós temos o nosso momento em que sempre investimos um tempinho para a autodescrição, atendendo aos nossos irmãos cegos ou que têm baixa visão, já que a nossa intenção aqui é também trazer um momento inclusivo. À minha esquerda, vocês veem aqui o professor Vilmar, a quem eu sempre agradeço, professor ali do Colégio Adventista de Mogi das Cruzes, onde ele leciona letras, português, e também é professor de Libras. Ele aqui nos ajuda a cada semana, trazendo a interpretação para os nossos irmãos que são surdos, né? E para você que é cego ou tem baixa visão, eu gostaria de lembrar que eu tenho 1,79, meu rosto é meio arredondado, tenho pele clara, meus olhos são castanhos escuros, meu cabelo é preto, eu tenho 1,79 de altura, eu uso o cabelo bem baixinho, cortado assim, bem baixinho, né? Eu estou nesse momento usando uma camiseta cor de goiaba, não goiaba o lado de fora, né? Mas o lado de dentro, aquele rosa ali de cor de goiaba, né? Para quem conhece, um tom rosa meio claro. Estou usando um paletó preto. Atrás de mim eu tenho duas pequenas estantes escuras de madeira com alguns livros de teologia. Muito bem. Depois da minha autodescrição, depois de desejar as bênçãos de Deus a você, eu quero lembrá-lo de seguir as nossas redes sociais. Você está nos acompanhando aqui na Igreja do UNASP, o nosso YouTube aparece aí para você na tela, youtube.com/Igreja UNASP. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, faça um comentário. Isso é importante para você sempre receber as notificações quando a nova lição vai ao ar, ou mesmo os outros programas que temos aqui no canal da Igreja do UNASP, mas também dessas pessoas que se inscrevem, deixam o like, ativam as notificações e comentam, nós fazemos semanalmente um sorteio. Estamos dando de presente a cada semana, você se lembra, um livro, Carta aos Hebreus, o autor da fé, do Dr. Félix Cortez, que é o livro que ajuda você a estudar a sua lição da Escola Sabatina. Então, nós temos sorteado, hoje no final sortearemos mais um desse daqui, sortearemos o livro número 10, né? Já será o 10º presente. Os nossos amigos que foram sorteados têm recebido aí em sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Mas para você que tem não tem o guia de estudos da lição da Escola Sabatina de Hebreus, você pode acessar o site mais.cpb.com.br e ter gratuitamente a cada semana o guia de estudos. Você sempre tem, a partir da sexta-feira à tarde, livre gratuitamente o tema da próxima semana, que começa no sábado. Na sexta já está disponível para você. Pastor, mas eu gostaria de ter o guia de estudos físico, aquele que você tem aí na sua mão, aquele livrinho para eu rabiscar, escrever. Muito bem. Se você quiser ter o guia de estudos físico, você pode entrar em contato com a CPB Livraria aqui do UNASP, Engenheiro Coelho. O WhatsApp deles é 19-981650008. Ali você vai ter o Frank, a Angélica, o José Roberto ou a Erifer. Um desses 4 amigos vai te explicar como é que você faz para ter o guia de estudos, seja o desse trimestre, o do próximo trimestre, aliás,
No próximo trimestre, iremos falar sobre Gênesis, tá bom? Vai apertando o cinto aí, se segura na cadeira, que vai ser uma bênção. Eu já recebi o novo guia de estudos, eu estou muito animado aqui com o tema de Gênesis. Mas você pode, inclusive, receber já de um ano todo, né? Eles programam ali com você, a cada 3 meses você recebe na sua casa, tá bom? Fale com a equipe da CPB Livraria. Pastor Fabiano, Pastor Everton, alguns escrevem às vezes no comentário ali, já vou apresentar vocês. Ah, mas demora muito para entrar no estudo da lição, fica demorando. Deixa eu explicar para você que nos acompanha, é importante. Esses 10 primeiros minutinhos é sempre uma introdução, é um momento inicial, onde nós temos a intenção aqui, é tudo programado, é proposital, para que muitas vezes pessoas que não nos acompanham toda semana ou estão a primeira vez conheçam, né? Concorram ao sorteio, conheçam da nossa realidade, vejam a autodescrição, conheçam os nossos convidados. Então, eu carinhosamente agradeço todos os comentários, mas sempre lembre que nós teremos esses minutinhos iniciais aqui. E depois aí dos 7, 10 minutinhos, você tem efetivamente o guia de estudos, né? O estudo da lição da escola sabatina. E nós sempre fazemos ali uma pausazinha quando entramos a cada dia, para que você que quiser dar essa pausa e estudar junto com a gente, possa fazê-lo também, tá bom? Eu quero agora apresentar os meus convidados, eu quero começar pelos mais velhos, por isso que eu vou chamar o pastor Everton Almeida, estou brincando, a barba é só para enganar. Pastor Everton Almeida está conosco aqui. Pastor Everton eu conheço há pelo menos uns 15 anos, se não mais, o conheço há muito tempo. O pastor Everton estudou aqui no SALT do UNASP, o Seminário Adventista Latino-Americano em Teologia, de 2008 a 2011, se eu não me engano, e em 2012 fez o mestrado em Teologia Bíblica aqui também, e no ano de 2013 iniciou seu ministério ali no Colégio Adventista de São José do Rio Preto, na Associação Paulista Oeste, da qual eu também sou natural. Eu sou de Lins, e o pastor Everton é de São Carlos. O pastor Everton atuou por alguns anos, depois foi trabalhar por 2 anos e meio na cidade, no distrito de Cafelândia, ali do ladinho de Lins também. Depois ficou 5 anos e meio em Ibitinga, quando eu o convidei, ele era pastor distrital em Ibitinga, mas quando efetivamente ele está conosco, muitas coisas mudaram. Ele já se mudou para São José do Rio Preto no final do ano, porque ele foi nomeado pela igreja naquela região como diretor dos ministérios de jovens, universitários e também de música. Então, ele é responsável por essas 3 áreas lá no Oeste Paulista. Nós temos 8 divisões no estado de São Paulo, 8 associações, como chamamos, e metade do estado está na geografia desta associação, Associação Paulista Oeste. Então, ele tem muito trabalho ali. Pastor Everton, obrigado por aceitar o desafio, suas palavras iniciais, sua autodescrição e o seu boa semana para quem está nos acompanhando aqui, quem sabe, pela primeira vez. Olá, amigos que nos acompanham. É um prazer estarmos juntos aqui. Quero agradecer ao pastor Júlio pela oportunidade, privilégio também de conhecer e participar dessa jornada junto com o pastor Fabiano. E eu tenho o desejo aqui que nós nos aprofundemos na palavra, extraiamos lições importantes para edificar a nossa vida espiritual e nos ligar mais com Jesus. Minha autodescrição, eu tenho 1,77, sou branco, tenho barba, estou com cabelo castanho, quando coloco um pouquinho de gel fica mais escuro, uma pequena mecha branquinha na ponta, viu, pastor Júlio? E até algumas pessoas brincaram, agora que você foi para o departamento jovem, seus cabelos começaram já a ficar brancos. Mas essa aí é a minha autodescrição, estou numa sala de reunião, então atrás de mim tem até uma tela de projeção branca, e é desse contexto que eu vou partilhar com vocês aqui esse precioso estudo. É uma alegria estar com vocês. Obrigado, pastor Everton. Está usando uma bela camisa xadrez, não é? É verdade, bem lembrado. Uma bela camisa xadrez. Detalhes azuis. Isso. Me lembre também, conte para nós, o senhor é casado há quanto tempo? Sua esposa, nome dela, a filhinha, quantos anos tem? Ótimo. Eu sou casado há 10 anos e meio, pai de 2 filhas, a Isabela e a Larissa. A minha esposa chama-se Andréa. Nós, inclusive, nos conhecemos aí no NASP. Ela estava no último ano de pedagogia e eu estava no primeiro de teologia. Consegui ali no mês de dezembro
segurar essa bênção e dali começamos a nossa jornada. Quase, hein, amigo? Deus abençoe você, viu? Obrigado por aceitar o convite para estar com a gente. Pastor Everton é um bom amigo. E o pastor Fabiano, que já esteve conosco aqui na temporada passada também. Pastor Fabiano, ele trabalha aqui no UNASP como diretor do campus EAD. Você que gostaria de estudar no UNASP e não pode se deslocar até Hortolândia, até São Paulo, até Engenheiro Coelho, nós temos, não é, pastor Fabiano? O campus EAD, o pastor Fabiano vai falar 1 ou 2 minutinhos sobre isso, porque o campus EAD, eu que trabalho aqui, fiquei impressionado com a quantidade de novos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, nós temos o campus Hortolândia, que o diretor lá é o pastor Douglas, o professor Afonso é diretor do campus São Paulo, o pastor Martin é o diretor aqui do campus Engenheiro Coelho, e o pastor Fabiano é o diretor do campus EAD. Então, ele é diretor de alunos de todo o Brasil e até gente de fora do Brasil. E ele também atua na pró-reitoria de pós-graduação. O UNASP tem os seus pró-reitores para a educação básica, para graduação, e o pastor Fabiano, ele é o pró-reitor da área de pós-graduação. Então, ele também é o responsável para os cursos de especialização, lato sensu, mestrado e doutorado em todos os nossos campi, não é? Nos 4 deles. Pastor Fabiano, eu sei também que é casado, tem 2 filhos, um moço e uma moça, ele vai dizer o nome da esposa, mas eu já a conheço, mas ele vai dizer o nome dela, o nome dos filhos, a idade. E, pastor Fabiano, não se esqueça de também, nas suas primeiras palavras, né, de fazer a sua autodescrição. Pastor Fabiano foi uma aquisição do UNASP, no bom sentido, há alguns anos. Ele veio da nossa FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, onde dirigia a pós-graduação. Professor Fabiano, pastor Fabiano, também já era doutor na área de ciências biológicas e aqui no UNASP concluiu a sua graduação em teologia também. Então, hoje ele é pastor e também professor. Obrigado pela sua presença, por compartilhar com a gente aqui o conhecimento e por trazer a sua pessoa para mais próximo da nossa lição da Escola Sabatina e dos nossos amigos que nos acompanham. Olá, boa semana a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Pastor Everton, prazer conhecê-lo também. Pastor Júlio, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? É sempre bom podermos voltar aqui, estarmos reunidos para um momento tão importante quanto esse, de revisarmos e recapitularmos um pouco o estudo do nosso Guia de Estudos Bíblicos, né? É, de fato, uma bênção. Como o senhor bem falou, eu estou trabalhando hoje aqui na Pró-Reitoria de Educação à Distância e também na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, nos cursos de especialização e lato sensu para todo o UNASP. Na Educação à Distância, nós tivemos agora, com a pandemia, um fortalecimento dessa área, não é? E tem sido bastante crescente. Nós temos aí, hoje, 23 cursos de graduação na educação à distância, mais 15 cursos de pós-graduação, que atendem ao Brasil todo e também a alunos que estão fora do país, né? Essa é uma das facilidades que nós temos aí em relação à educação à distância. E a educação adventista, né, que é importantíssimo, não só ser à distância, mas ser adventista, que é uma grande preocupação nossa, né? Então, todos os nossos alunos, eles têm um capelão responsável por eles. Nós temos aí um trabalho de pastoral universitária na educação à distância muito efetivo também sendo realizado, o que é uma grande preocupação nossa. Nós não podemos simplesmente fazer educação, nós precisamos fazer educação adventista, e para isso nós estamos também no ambiente virtual. Sobre minha autodescrição, pois não. Essa autodescrição, o senhor vai fazer a autodescrição. O nosso EAD não é simplesmente educação adventista, esse A no meio é adventista, né, pastor Everton? Educação adventista à distância. Mas eu queria também que o senhor falasse para nós da nova plataforma, em um minutinho, o que afinal é a tal da plataforma Next que o UNASP lançou aí, pastor Fabiano? Muito bem, pastor Júlio, muito bem lembrado. Nós temos também cursos livres que nós estamos veiculando aqui pela plataforma Next, o UNASP Next, você pode ver a descrição aí embaixo. Essa plataforma, ela traz diversos cursos livres que as pessoas podem fazer, não necessariamente uma pessoa que é formada para uma pós-graduação, mas
todo membro de igreja. Lá nós temos cursos para anciãos, cursos para diáconos. Nós também temos cursos de estudo da Bíblia. Nós temos hoje um grande número de alunos que estudam a Bíblia com o pastor Rodrigo Silva. Toda quarta-feira à noite tem uma aula ao vivo com o pastor Rodrigo Silva e a pessoa pode se inscrever. Mais de 4.000 alunos, não é? Só com o Dr. Rodrigo, não é isso, professor? Já estamos com 5.000 alunos. Olha só, pastor. Já estamos com 5.000 alunos, né? Todas as quartas-feiras à noite, pastor Rodrigo Silva lá, o Dr. Rodrigo Silva está aí trabalhando um diferente tema. E esse curso dele é bem interessante, é um curso que fala sobre versículos da Bíblia. Então vai passar toda a Bíblia, todos os capítulos, todos os livros da Bíblia. Nós estamos aí começando lá por Gênesis, e é um projeto que vai a Bíblia toda, e o Dr. Rodrigo Silva vai analisando e trazendo informações importantes, arqueológicas, históricas. É de fato muito interessante. Você que tem interesse, aí na plataforma Next você tem acesso a esse curso e muitos outros que nós temos. Nós, inclusive, essa semana fomos premiados na terça-feira. Recebemos uma premiação, que foi uma premiação muito interessante, por termos aí já mais de 50.000 alunos, né, nessa plataforma, e para nós é uma grata satisfação. Pastor Fabiano, eu vou pedir para você fazer a autodescrição, mas deixa eu lhe dizer para você que está nos acompanhando, e esses minutos são importantíssimos. Veja, se você quiser, você que está em qualquer lugar do Brasil, você pode estudar, por exemplo, oratória, homilética, pregação com o pastor Emilson Reis, que foi meu professor do pastor Everton. O doutor Rodrigo Silva é renomado não só na Igreja Adventista, como fora dela. Eu mesmo já trouxe quase 2 dezenas de alunos para pós-graduação de arqueologia, né, através do nome do doutor Rodrigo Silva, indicando também amigos de outras denominações. E eu também sou aluno, viu? Sou seu aluno agora, pastor Fabiano. Estou começando um MBA em gestão de pessoas aí, junto ao NASP EAD. Então, para você que nos acompanha, ele vai fazer a autodescrição, nós vamos orar, mas não deixe de ver esse endereço. Eu quero repetir aqui, é o nasp.br/next. Se você não tem uma faculdade, mas quer fazer um curso livre, são cursos de curta duração, não é, pastor Fabiano? Que tem ali poucas horas ou poucas semanas. Eu sei que do Dr. Rodrigo Silva, o curso A Bíblia Comentada, pastor Everton, são mais de 200 aulas. É um negócio tremendo. Então, se inscreva, acompanhe. Vou pedir também ao pastor Everton, vamos compartilhar entre os nossos irmãos da Paulista Oeste aí. Vai ser uma grande bênção. Agora, pastor Fabiano, obrigado. Eu acho que era um momento importante. A gente tem que divulgar aquilo que é bom, não é? É bom, os valores são muito acessíveis, então você... E pastor Fabiano, antes da sua autodescrição, se alguém quiser ter alguma informação, é só entrar nesse site aí que a gente colocou, não é? ead.nasp.br, tem telefone, tem todas as informações ali, o e-mail, as redes sociais, estão tudo ali, é isso? Exatamente. Entra aí no site, tem todas as informações, tem o número de WhatsApp pelo qual pode chamar a gente para conversar. Nós queremos atendê-lo da melhor forma possível. Obrigado. Agora sim, então, a sua autodescrição para a gente entrar no nosso estudo. Vamos lá, aí uma saudação aos nossos amigos de baixa visão, amigos cegos, né? Eu sou branco, caucasiano, isso quer dizer que é muito branco, né? A ponto de chegar a ser rosa quase. Eu uso óculos, né? E tenho barba também. Minha barba, ela é um pouco avermelhada, é uma barba rala. E quando falou ali do pastor Everton de barba escura, né, eu tenho aqui umas manchas brancas na barba, que meus filhos costumam dizer que é barba branca. Eu acho que não, acho que é só um reflexo que acontece aí de alguma iluminação que vem de algum dos lados. Né? Tenho cabelo castanho escuro, estou nesse momento usando uma camisa social azul e um terno cinza, e falo no escritório. Então, o ambiente de fundo aqui é o escritório, dá para observar um pedaço da mesa, cadeiras, um quadro, a parede, é o ambiente onde eu estou. Muito obrigado, pastor Fabiano, agradeço. Olha, eu estou muito alegre de ter vocês aqui hoje comigo, viu, pastor Fabiano? Faça, nesse momento, uma oração, por gentileza, para a gente entrar no tema desta semana. Perfeitamente, vamos orar. Querido e bom Pai, nós somos agradecidos ao Senhor, primeiramente, pela oportunidade que nós temos de, em liberdade, abrirmos a Tua Palavra e podermos estudar. Nós queremos pedir aqui a iluminação do Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a escreverem, que nos ilumine agora para compreendermos essa Escritura e para guardá-las em nosso coração. Dirija aqui esse estudo, colocamos sob os Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, pastor Fabiano. Bom, você que está conosco mais uma semana, essa semana o tema é o caminho através do véu. E eu convidei o pastor Everton também, porque eu me lembro que quando ele concluiu a pós-graduação, ele escreveu sobre o Novo Testamento, não exatamente sobre esse tema, mas ele fez ali o seu mestrado em Teologia Bíblica do Novo Testamento e vai contribuir bastante. Pastor Fabiano também, graduado em Teologia, conhecedor da Bíblia, vai compartilhar conosco aí o seu conhecimento e você, então, poderá ler o seu estudo, a sua Bíblia. Não espere que a gente vá abrir todos os versos. Você sabe que a nossa proposta é ser uma classe de professores para você que vai transmitir a lição ou para você que está estudando com a gente aqui para complementar o seu conteúdo, tá bom? Toda semana temos um verso para memorizar e eu quero convidá-lo agora a ler comigo o verso para memorizar, que já vai aparecer aí na sua tela para você acompanhar a leitura. Hebreus, capítulo 9, verso 24, diz assim, Hebreus, capítulo 9, verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus, capítulo 4, 9, verso 24. Então, essa semana, nós estamos tratando exatamente da ascensão do Senhor Jesus Cristo para o céu. E isso é parte central da teologia de Hebreus. Porque, enquanto para muitos evangélicos, cristãos, a cruz é o centro de tudo, falamos isso semana passada aqui, a cruz é o centro de tudo, para nós, para a teologia de Hebreus e para a teologia adventista, a ascensão de Cristo, ela é central no entendimento para o tema da salvação, da justificação, da própria glorificação, e ela marca o início do governo de Cristo. Eu já queria começar fazendo uma provocação aqui ao pastor Everton. Pastor Everton, houve uma discussão no passado sobre a questão de quando Jesus subiu ao céu ali, após os 40 dias, se ele entrou no lugar santo, ou se ele entrou no Santíssimo também, se ele entrou no Santíssimo só em 1844. Com a lição da semana passada, o entendimento que nós temos hoje, e com a ajuda, inclusive, da correção da Nova Almeida atualizada, nós sabemos que ali em Hebreus 8, 9, 10, a grande maioria dos versos, com exceção de 2 ou 3, a melhor tradução para o local que Cristo entra é santuário, né? Então, ele entra no santuário como um todo. E eu costumo usar o exemplo, pastor Fabiano, de que quando eu inauguro uma casa e chamo meus amigos para a inauguração, eu apresento toda a casa. Eu não digo para eles, olha, aquele ali é o meu quarto, mas como eu vou me casar só daqui 4 anos, eu vou levar vocês lá só daqui 4 anos. Não. Jesus inaugura o santuário. Ele entra no santuário, não é, pastor Everton? E ele tem um trabalho ali, foi o tema, inclusive, da semana passada. Mas, pastor, de acordo com esse texto que lemos aqui, Hebreus 9, 24, qual é o propósito da ascensão de Cristo ao céu? Eu até fiz uma provocação, pastor Everton, semana passada, dizendo que a semelhança do que acontecia lá em Levítico, quando a gente vê Arão, a gente vê Moisés passando ali uma semana no santuário para inaugurá-lo, a gente tem uma lacuna de uma semana no ministério de Cristo aqui na Terra, né? Ele sobe ao Pai após encontrar Maria e depois ele só aparece no 8º dia, no outro domingo. Mas para nós aqui, nos ajude a entender por quê, qual o propósito de Cristo aparecer, e o tema de domingo tem como título Jesus diante do Pai. Pastor Everton, por gentileza, nos aprofunde nesse tema. Muito bem. É interessante nós entendermos Hebreus 9, 24, que é o nosso verso base e introdutório da lição de domingo, num pano de fundo da tipologia bíblica. No antigo Israel, havia 7 festas muito importantes que a vida do povo girava em torno delas. Nós tínhamos a Páscoa, a festa dos pães asmos, das primícias, do Pentecostes, e depois, lá no 7º mês, as últimas 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, só para você entender, 3 festas no primeiro mês, Páscoa, pães asmos e primícias. Depois a do Pentecostes, e no 7º mês,
as outras 3. Até aqui vai uma regrinha mnemônica para ajudar o nosso amigo aí a decorar estas festas. As primeiras 4 começam com P, né? E é interessante que a Páscoa era a celebração da libertação do cativeiro. Então, era uma festa muito importante. Uma outra festa que era fundamental era o Pentecostes. O Pentecostes também chamado de festa das semanas. Era ali uma celebração da colheita da cevada. E uma outra festa, terceira, muito importante, do Tabernáculos, onde eles comemoravam o cuidado de Deus com o povo no deserto. Por que eu citei essas 3? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Porque estas 3, todo homem era convocado a ir a Jerusalém. E o objetivo desta viagem até Jerusalém, nestas 3 festas, era de estar perante o Senhor, estarem diante de Deus. Então é interessante que nessas 3 festividades, nessas 3 peregrinações, eles tinham um objetivo: ir diante de Deus. E por que eu comecei falando de tipologia? Porque todo esse cenário de festas, eles tinham uma ligação com a vida e o ministério de Jesus Cristo. Jesus, ele morre exatamente na Páscoa. No terceiro dia, assim como nas festas antigas, ele ressuscitou, ascendeu ao céu, seu sacrifício foi aprovado, e 40 dias aqui, ele ascende aos céus. 10 dias depois da ascensão, acontece o Pentecostes. Então, Jesus é o Cordeiro Pascal que morre, ele apresenta a sua vida, a sua morte diante de Deus, e ela é aprovada. Depois, ele caminha com o seu povo aqui e ele ascende ao céu. Então, essa ascensão de Cristo, ela é muito importante, porque quando Cristo ascende ao céu, qual que é o objetivo dessa ascensão? Diz o texto: comparecer agora por nós diante de Deus. Nestas 3 festas, o povo tinha que ir para comparecer diante de Deus. Depois de morrer por nós, Jesus agora ele vai diante do Pai. E aqui fica muito claro que Jesus tem acesso definitivamente a todo o santuário, porque ele se coloca à destra de Deus imediatamente. E nesse momento, Cristo, ele é entronizado, declarado rei, e a partir daí inicia uma obra extraordinária de Cristo em nosso favor, que é o ministério de Cristo no santuário, como nosso sacerdote. Começa uma obra de intercessão por nós. E nesse exato momento que Cristo é entronizado no céu, o Espírito Santo desce sobre a terra no Pentecostes, num grande movimento de poder. Então aqui há um paralelo com o que Cristo faz no céu e o que acontece na terra. Ele é entronizado no céu e assume a obra sacerdotal, e na terra o Espírito Santo vem com poder e capacita os discípulos a pregarem o evangelho. Então, pastor Júlio, amigos, eu creio que este é o grande propósito da ascensão de Cristo. Ele é coroado rei, começa a governar e neste momento assume a função de sumo sacerdote. E um detalhe muito importante aqui, dentro desse panorama todo, você deu até um relance aí na abertura. O verdadeiro e completo evangelho, ele abarca essas 3 imagens: a cruz, a tumba vazia e o trono. Nós temos um carinho e sabemos da importância da cruz. A própria escritora Ellen White diz que se tirarmos a cruz do cristianismo, é a mesma coisa que tirarmos o sol do céu. A cruz tem um papel fundamental. Ali Cristo pagou pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar. No entanto, se ele tivesse ficado na sepultura, diz Paulo em 1 Coríntios 15, a nossa fé seria vã. Então a tumba vazia também tem agora um papel muito importante, ele venceu a morte. No entanto, o livro de Hebreus dá o complemento. E quando olhamos para Hebreus, quando olhamos para esse verso, capítulo 9, 24, nós temos uma grande mensagem. Esse nosso Jesus ascendeu aos céus, começou uma obra sacerdotal, se apresentou diante de Deus, e agora, ali no trono, nós vemos Cristo intercedendo por nós, fazendo um trabalho por nós. Então, resumindo, para mim, o completo evangelho abarca essas 3 imagens, né? A cruz, a tumba vazia e o Cristo entronizado. Pastor Everton, muito obrigado. Essa introdução muito importante.
E realmente é interessante essa ideia clara de que Cristo, ele assume o papel de sumo sacerdote desde a sua ascensão, apesar de que o trabalho intercessor sumo sacerdotal, nós sabemos, é a partir de 1844. Mas assim como Arão, nos outros dias do ano, tinha uma ação sacerdotal, mas não deixava de ser o sumo sacerdote. A lição de segunda-feira, pastor Fabiano, tem como título Convite Divino. A gente está avançando aqui para a questão do véu, é o tema da semana, mas na lição de segunda, o autor vem trazendo sobre a experiência que o povo de Israel tem diante de Deus lá no Monte Sinai. Quando Deus ele chama Israel do Egito, não é? Ele, inclusive, diz ao povo, que nós encontramos lá em Êxodo 19, verso 4, que está escrito assim: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, 4. Aliás, só um parênteses, o meu amigo, o pastor Peterson Bray, colega de mestrado ali na PUC São Paulo, escreveu um belo artigo, viu, pastor Everton, chamado Águia ou Abutre. Ele faz a tradução e o estudo desse texto, vale a pena aí para você que quiser procurar na internet. Mas, pastor Fabiano, fato é que a experiência no Monte Sinai, ela não é, digamos, como esperado para o povo, né? E Hebreus 12, 18 a 21, traz um pouco desta cena. O que aconteceu ali? Como que foi esse momento em que Deus e o povo estão, digamos, frente a frente? É interessante, pastor Júlio, que a forma como o autor do nosso guia de estudos na semana, ele aborda o assunto. Ele começa inicialmente ali falando por esse evento que o pastor Everton aqui mencionou, não é, do convite de Deus a ir adorá-lo. Então, esse é um convite, o autor ele não segue necessariamente a ordem cronológica dos fatos, mas ele segue uma linha de pensamento muito interessante. Deus nos convida a irmos a Ele para estarmos próximos a Ele, para nos apresentarmos a Ele. E foi isso que aconteceu com Jesus indo ao céu, e não somente a ida, mas as evidências desse encontro. É interessante como as evidências do encontro com Deus, elas são bastante claras em toda a Bíblia. E nós temos, no caso aqui, a evidência da entronização de Jesus no céu, a ação do Espírito Santo na terra, mostrando, olha, de fato, no céu aconteceu algo diferente e nós percebemos isso aqui na terra. No entanto, quando a gente vai avançando aqui, avançando no estudo do tema da semana, mas voltando na história, quando o povo de Israel ele foi convidado a estar diante de Deus após a saída do Egito, eu gostaria de trazer um pouquinho para antes da história também, ali quando Abraão foi chamado por Deus. Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra, também para algo que ele não conhecia, mas para se encontrar, para ter um relacionamento diferenciado com Deus. Então, ele foi conduzido por Deus para esse relacionamento. E depois, agora de alguns anos, nós temos o povo cativo liberto, e Deus diz, olha, vocês agora precisam me conhecer novamente, porque durante todos esses anos que vocês ficaram cativos no Egito, vocês, de fato, não me conhecem mais como eu sou e como eu quero me apresentar a vocês. Então, nós vamos marcar um encontro. E vocês vão vir ao meu encontro e vamos ter uma preparação especial para nos encontrarmos. E o povo estava bastante mobilizado a isso, seguiu todas as orientações de Deus para esse encontro, mas, como o senhor bem falou, pastor Júlio, o encontro não foi muito bem como eles imaginavam, né? A Bíblia chega a usar a expressão de terrível, de assombroso, não é? Porque o povo ele ficou extremamente impressionado com a presença de Deus e com a forma como Deus se manifestou a ele. A tal ponto deles dizerem, Moisés, legal, a gente já viu Deus, já percebemos a presença de Deus, agora vai você lá e você conversa com Deus por nós, porque a gente está com medo dele, né? Esse encontro, ele foi um encontro muito inusitado, né? Porque, na realidade, a expectativa de Deus era de reencontrar o seu povo, e encontrar aquelas pessoas que estavam ali. Da mesma forma, a expectativa das pessoas também era encontrá-las, mas Deus queria se apresentar na sua plenitude, e o povo, ele teve medo da plenitude de Deus, compreendendo que aquilo poderia ser para eles mais do que uma proteção, uma ameaça.
É interessante quando nós percebemos que às vezes Deus se manifesta conosco e para nós, e nós não compreendemos bem a forma como Ele quer que nós estejamos diante dele e que nós nos relacionemos com Ele. O autor da lição, ele chega a colocar isso como uma falta de fé por parte do povo, porque o povo, ele temeu a Deus no sentido de sofrer algo fisicamente ou de ser aniquilado pela grandiosidade da manifestação de Deus. Mas a gente percebe aqui que, de fato, o povo, ele estava percebendo Deus de uma forma errada. Deus queria manifestar o seu poder e manifestou o seu poder como uma demonstração de alguém que estava para proteger, para cuidar e que era poderoso para fazer isso. É interessante que neste caminho a gente percebe que esta falta de fé, às vezes, ela nos impede de nos relacionarmos adequadamente com Deus. Às vezes nós temos uma percepção equivocada da vontade de Deus para as nossas vidas e do nosso relacionamento para com Ele. E algo que nós jamais podemos perder de vista. Deus é Deus e jamais deixará de sê-lo. Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai, Ele é amor, mas Ele jamais deixará de ser Deus. Portanto, nós precisamos nos relacionarmos com Ele como Ele sendo Deus, e não na forma como nós gostaríamos que Ele fosse e da forma como nós gostaríamos de conduzir esse relacionamento. Deus nos convida a nos relacionarmos com Deus na grandiosidade da sua perfeição. E nós precisamos, com fé, acreditarmos e nos achegarmos a Ele. E é esse o convite que nos é feito e essa é a possibilidade que nos foi facultada pela entrada de Cristo no santuário celestial. É interessante que a inserção de Jesus, a entrada de Jesus no santuário celestial, ela desfaz qualquer necessidade de uma intermediação e ela nos coloca em acesso direto a Deus. É interessante que o livro Desejado de Todas as Nações, ele traz uma citação que para mim é uma das citações mais preciosas que nós temos, de tantas citações preciosas que nós temos nesses escritos. No entanto, ele diz que por intermédio de Jesus, nós podemos alcançar tamanha proximidade com Deus como se jamais tivéssemos, como se Adão e Eva jamais tivessem pecado. Vejam a importância dessa relação que nós temos e a importância daquilo que Deus coloca à nossa disposição para nós nos relacionarmos diretamente com Ele por intermédio de Jesus Cristo, que hoje está no santuário celestial. Para você que nos acompanha, percebe, depois dessa introdução do pastor Fabiano aí com o pastor Everton, é muito claro que Jesus, ele diante do Pai, ele abre um caminho para que eu e você possamos acessar a Deus. O livro de Hebreus diz que nós podemos ir a Deus com ousadia, com intrepidez. Por quê? Porque a partir da ascensão de Cristo, da sua morte, da sua aceitação pelo Pai, do seu sacrifício, nós não temos mais intermediário a Deus, senão o próprio Cristo. Nós podemos estar diante dele, e essa fala do pastor Fabiano sobre essa frase da escritora Ellen White, que nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos que recebeu o dom de profecia, foi uma profetisa do Senhor. Esse texto, essa citação diz que nós podemos avançar claramente diante de Deus. Agora, o pastor Fabiano disse algo que é muito importante. Deus é meu amigo, Deus é meu companheiro, Ele é o meu Pai, mas Deus não é o meu coleguinha de escola, Ele não é o meu coleguinha do boteco, da sinuca. Deus é Deus. E eu fico pensando, pastor Everton e pastor Fabiano, como alguns usam essa ideia de Deus ser nosso Pai, de Jesus ser nosso amigo, para ter um relacionamento relaxado com Deus. Me lembro de um colega que uma vez dizia, não, quando eu vou na casa do meu pai, eu boto o pé no sofá. Por isso que quando eu estou na igreja, eu boto o pé no banco. Olha o pensamento, pastor Everton, né? Então, esse relacionamento é um relacionamento que não é aquilo que Deus espera de nós. Ele é amigo? Claro que é. Ele é irmão, Jesus é o nosso irmão mais velho? Sim, mas ele é o soberano, o criador. E eu acho muito interessante para avançar que quando a gente vai no médico, a gente não vai com qualquer roupa. Quando a gente vai ver um juiz, a gente nem entra no fórum de qualquer jeito ou com qualquer roupa, mas a gente pensa que diante de Deus eu posso usar qualquer roupa, qualquer linguagem, qualquer coisa. É claro que ele me escuta, que ele me aceita, mas a partir do momento que eu entendo quem ele é, quando eu vou à sua presença, eu sinto que as coisas têm que ser diferentes. Obrigado, pastor Fabiano, por essa lembrança.
A lição de terça-feira, pastor Everton, quero chamá-lo aqui mais uma vez, traz o título A Necessidade de um Véu. Nós sabemos que o véu ele tinha uma função dupla. A Bíblia apresenta a ideia de véu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? A palavra grega para véu é katapetasma, inclusive eu abro sempre um parênteses. Eu recomendo aqui um artigo escrito por um colega lá do mestrado em teologia, Hélio Miguel Pereira Ramos, que ele estuda a semântica dessa palavra véu, katapetasma, que é uma palavra grega, mas na Septuaginta, que é exatamente a Bíblia hebraica escrita em grego. Então, se você procurar aí a semântica de véu, katapetasma, Hélio Miguel Pereira Ramos, você vai encontrar esse material para estudar. Mas, pastor Everton, me ajude aqui, baseado em Levítico, né, 16, também Levítico 20, quais advertências são feitas ao povo e por que a necessidade de um véu? Porque Hebreus apresenta essa ideia do véu, ela vem do Novo Testamento, ela começa no Antigo. Nos ajude mais nessa questão, pastor Everton. Muito bem. É muito importante nós termos aqui como um pano de fundo a experiência de Israel com Deus, a caminhada deles ali peregrinando. Como o pastor Fabiano mencionou, o desejo de Deus era ter um relacionamento íntimo. O convite de Deus foi: eu tirei vocês do Egito para vocês caminharem comigo, ao meu lado. Então, Deus queria caminhar com o seu povo. No entanto, o pecado sempre traz divisão. E, infelizmente, houve um episódio muito grande, terrível, que nosso guia de estudo menciona aqui, que foi o pecado do bezerro de ouro, onde eles, de forma assim afrontosa, rejeitaram Deus, se curvaram à idolatria. E isso foi terrível, a ponto de Deus chegar para Moisés e falar assim: Moisés, eu não vou mais com vocês. Êxodo capítulo 33, há uma narrativa desse momento onde Deus fala: vocês vão seguir e eu não vou. E Deus até promete para Moisés: olha, eu coloco um anjo, vocês vão continuar caminhando, vocês vão ter a direção, vão chegar no destino, mas a minha presença não dá, porque o povo é teimoso, o povo é rebelde, então não vou. E aí Moisés, ele faz uma intercessão tremenda. E o pastor Fabiano fez também uma análise ali com Abraão, e é interessante nesse episódio aqui nós também pegarmos Abraão e compararmos junto com Moisés. Olha que lição preciosa nós temos aqui fazendo essa comparação. Para Abraão, Deus pediu, né? Abraão, me dá o teu filho, Isaque. Deus queria tudo de Abraão. Por quê? Deus falou para ele: me dá tudo, porque eu quero que você aprenda a viver comigo, a viver sem nada, mas comigo. Você me dá tudo, você não vai ter mais nada, mas você vai ter minha presença. Então, para Abraão, Deus falou: me dá tudo, você fica sem nada, mas tem minha presença. Para Moisés, Deus fez o contrário. Moisés, eu vou te dar tudo. Inclusive um anjo vai acompanhar vocês, mas a minha presença vocês não terão. E o que Moisés disse? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque Moisés entendeu uma verdade preciosa. Moisés entendeu que nada com Deus é suficiente, mas tudo sem Deus não é o bastante. Perceberam? Nada sem Deus é o suficiente. Agora, tudo sem Deus não é o bastante. Moisés falou: não, Senhor, por favor, a tua presença é o que a gente quer. Nós não queremos apenas as bênçãos do Senhor, nós queremos a tua companhia. Eu não quero o teu favor, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for, mesmo que um anjo esteja conosco, nós não queremos. E aqui eu preciso fazer uma rápida aplicação. Está a essência da nossa vida religiosa, a presença de Deus. Se Deus não estiver conosco, nada mais faz sentido. E mediante essa intercessão de Moisés, esse pedido de Moisés, Deus falou: tá bom, eu vou então, Moisés. Só que agora, algumas coisas precisam ser ajustadas, porque a minha presença santa diante de vocês, no contexto que vocês estão, não vai dar certo. E aí, Moisés então teve algumas orientações. O acampamento, a logística teve que ser mudada. Eles iam, a partir de agora, acampar de uma outra forma, no sentido de ficar um grande quadrado vazio, o santuário no meio, e os próprios levitas fariam ali um círculo de proteção. Literalmente, os levitas seriam agora o véu, a proteção da santidade de Deus diante do povo. E dentro do santuário,
o véu que também estaria ali era uma proteção também do próprio sacerdote diante da presença de Deus. Então, Deus, ele reorganizou o acampamento de Israel, os levitas ficaram como uma espécie de véu humano protegendo a presença de Deus, de destruir, quem sabe, o povo ali, e os véus ali dentro do santuário eram mantidos. Nós temos 3, né? O da entrada para o pátio, do pátio para o lugar santo, do lugar santo para o lugar santíssimo. A palavra que você mencionou em grego aí é a mesma para os 3, mas isso era muito importante, era de fato uma proteção. Daí houve a necessidade do véu. E o mais bonito de tudo é que, como nós já construímos aqui uma argumentação, quando Cristo ascende ao céu, ele faz o caminho. E agora, pela graça de Cristo, nós temos um acesso novo, que vamos comentar agora, acho que na sequência aí. Cristo abriu o caminho, ele rompeu o véu, e nós temos esse acesso direto à presença do Pai. Pastor Everton, tremendo. Eu vou agora, eu queria fazer um rápido complemento. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, esses detalhes do santuário, né? Nós sabemos que ali, olhando para o santuário no Antigo Testamento, Pastor Fabiano, os judeus costumavam chamar estas portas, esses acessos ao véu, de 3 nomes interessantes. O primeiro acesso ali da rua para a entrada no pátio, os judeus chamavam de caminho. Já a entrada do segundo véu do pátio para o lugar santo, eles costumavam chamar de verdade. E quando nós vemos o nome que eles davam para a terceira entrada, o terceiro véu do lugar santo para o Santíssimo, o nome era vida. Portanto, quando Cristo vem e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz, eu sou o cumprimento deste ritual. E é por isso que nós no céu, em Apocalipse, Pastor Everton, encontramos a citação de que lá não há santuário, porque o próprio Cristo, que é o santuário vivo, está presente conosco, né? Que tremendo! Caminho, verdade e vida, esses 3 véis, ou estas 3 portas, tinham esses nomes. A lição de quarta-feira, Pastor Fabiano, vem falando sobre o novo e vivo caminho através do véu. Eu queria que você dissesse qual é o convite. Nós falamos do primeiro convite, você comentou conosco sobre o convite divino, mas agora, qual é o convite que há para cada ser humano, para cada pessoa, em Hebreus 10, de 19 a 22? O que ali é dito, a que nós somos chamados ou convidados? É interessante, Pastor Júlio, essa aplicação, não é, feita por Jesus, na verdade, essa revelação feita por Jesus, não é? Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, ele atravessando, por intermédio dele nós podemos atravessar o percurso todo até chegarmos na presença de Deus. E Hebreus, particularmente nesses versículos que o senhor mencionou, 10, 19 e 22, faz um convite tremendo, né? Deus, ele faz um convite para que nós nos aproximemos, para que nós nos cheguemos a ele. Mas de que maneira que nós vamos chegar a ele? Com coração sincero, com pureza e com fé. Nós precisamos ter bem claro diante de nós que o convite para Deus, de Deus para nós ainda hoje, é esse mesmo. É nós nos achegarmos a ele com fé, com coração puro e sincero, crendo que ele é nosso Deus e que ele nos conduz. A mim chama muito a atenção nesses versículos, particularmente, e eu peço aqui a permissão para ler o versículo 20 de Hebreus. O versículo 20 diz o seguinte: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Essa palavra que é traduzida aqui pelo novo caminho, essa palavra é a palavra grega enkainizó. Essa palavra é mencionada 2 vezes, e ambas as vezes que ela é mencionada no sentido de inaugurar, de começar algo novo, mas não é o inaugurar, assim, eu vou para um caminho que eu nunca conheci, é algo que nunca havia existido, que não existia. Então, é algo que passou a existir a partir daquele momento, é uma inauguração
inédita. Se é que esse termo, essa frase não fica redundante, mas o sentido desta palavra é exatamente esse. A partir da entrada de Jesus no santuário, se inaugurou um caminho que antes não existia e não era possível. Ele só se torna possível com a entrada de Jesus no santuário, atravessando o véu, né? E esse caminho agora, essa nova aliança, ela passa a ser possível a cada um de nós. Nós entrarmos no santuário, estarmos na presença de Deus por intermédio de Jesus. Se não fosse por intermédio dele, nós ainda dependeríamos de uma outra intermediação, mas agora nós temos um advogado que está no céu perante o Pai. Jesus Cristo está perante Deus para nos apresentar a Deus. E quando nos é feito esse convite de irmos a Deus, é feito o convite para que nós nos acheguemos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A nossa relação pessoal com Jesus, ela deve ser a tal ponto de que nós com ele estamos diante de Deus. Agora, quem que nos vincula a Jesus Cristo? O Espírito Santo. Então, nós precisamos ter uma relação íntima com Deus na sua totalidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é indissociável. Nosso relacionamento, quem nos apresenta Jesus Cristo e quem nos mobiliza a estarmos junto a Jesus Cristo é o Espírito Santo. E é Jesus Cristo que nos leva à presença do Pai para que nós sejamos por ele justificados. Esse convite, esse novo caminho e essa nova aliança que foi feita por intermédio da morte e ressurreição de Cristo e a entrada de Jesus no santuário celestial, ela de fato faz com que a salvação se torne não somente real, mas como possível para o ser humano. Esta obra sobrenatural feita por Jesus Cristo por nós e que é realizada até hoje em nos colocar diante do Pai é algo tremendo. Nos acheguemos a ele com sinceridade de coração, com pureza de espírito, mas acima de tudo com fé, para que por intermédio dele nós de fato permaneçamos diante do Pai. Obrigado, pastor Fabiano. Realmente essa ideia de ter realmente ali um caminho, não é? Para chegar a Cristo, a Deus. E eu gostei muito de você colocando esse ponto, porque quando, por exemplo, Jesus diz, um novo mandamento vos dou, a forma que ali o texto é escrito é da ideia de algo que já existia, mas era novo aos discípulos. Então, por isso é novo. É como nós, quando dissemos assim, acabei de comprar um carro novo, e o carro é usado, de segunda mão, mas é novo para nós. Mas já essa ideia que você trouxe aqui agora é de algo que realmente passa a existir. É novo, né? De verdade. E realmente esse caminho, ele só é, para você que nos acompanha, ele só é possível depois dessa entronização, dessa entrada, em que Cristo ele vai através do véu, ele está na presença de Deus, e ele pode, então, agora realmente, é como eu costumo dizer que aqui, é como aquela máquina de terraplanagem, né? Uma escavadeira que vai arrebentando tudo que vai na frente e vai abrindo o caminho, né? Cristo desbravou, pastor Everton, o caminho de acesso ao santuário de Deus. E eu queria lembrar você também que quando o santuário, lá no Antigo Testamento, no dia da expiação, quando a Shekinah, a presença de Deus, descia ali no meio do povo, né, pastor Everton? O povo ali ficava em contrição, o povo ficava com o coração ali contrito, realmente, para saber se Deus havia aceitado o pedido de perdão, se os pecados haviam sido perdoados. Então, o momento de estar na presença de Deus é um momento solene, de contrição, é um momento de paz, de tranquilidade, de calmaria, de serenidade. Essa era a figura do santuário. Essa é a figura do santuário celeste. Qualquer coisa fora disso não tem base bíblica. Então, portanto, sempre busque a base bíblica para aquilo que nós fazemos. É importante. A lição de quinta-feira, e eu vou entrar aqui na última pergunta ao pastor Everton, e depois terei a última ao pastor Fabiano. Poxa, que pena, está tão bom aqui o nosso estudo, está sendo uma bênção, mas nós temos algum tempo ainda. A lição de quinta-feira, pastor Everton, traz então agora como título, eles verão o seu rosto. A gente está vendo
que o autor aqui, ele está construindo, como o pastor Fabiano colocou, ele está seguindo uma ordem de pensamento, né? Então, Cristo diante do Pai, o caminho aberto, o convite, a passagem através do véu, e agora, então, ele vem trazendo a oportunidade que nós temos de ver o rosto de Deus. Nós o veremos face a face, assim como ele é, diz a palavra de Deus, quando habitarmos com ele na eternidade. Mas, pastor Everton, segundo Hebreus 12, de 22 a 24, é possível hoje, de forma espiritual, chegar à presença de Deus, estar na presença dele, estar na Jerusalém celestial, não só futuramente, mas também, queria que você falasse disso, na nossa vida cristã, mas mais especificamente, como nós chegamos a essa Jerusalém celestial quando estamos na presença do Eterno. Aliás, Na Presença do Eterno é o nome do livro do pastor Sérgio Monteiro, né? Que eu recomendo a todos também. Eu e minhas recomendações de livros aqui. Avancemos. Muito bom. Bem, Paulo aqui, em Hebreus capítulo 12, ele faz um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Ele começa falando ali do versículo 18 até o 21, toda aquela narrativa do povo diante do Sinai, e ele começa a dizer que até o próprio Moisés ficou aterrado e trêmulo, né? Houve ali uma teofania, uma manifestação direta de Deus, o povo ficou com medo, e como nós vimos, eles não conseguiram ter um acesso à plenitude da presença de Deus pela falta de fé, por todo o contexto ali. No entanto, Paulo agora argumenta. Ele pega ali os ouvintes primários dele, que agora nós também temos a possibilidade de nos apropriar dessa explicação do apóstolo, e ele diz, agora nós temos um acesso não ao Monte Sinai, mas nós temos acesso ao Monte Sião. Nós podemos agora, mediante o que Cristo fez, entrar na Nova Jerusalém, e ele começa a descrever aqui, temos acesso ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, os incontáveis de anjos, ou seja, ele nos coloca diante de tudo que está no céu. E como que nós estamos diante de Deus, estamos nessa Nova Jerusalém, estamos diante dos anjos, enfim, como? Através de duas formas. Primeiro, pela fé. Pela fé, nós temos a possibilidade de já nos transportar para essa realidade que ainda estamos esperando. Mas segundo, por meio de Cristo, o nosso representante, porque Cristo ascendeu e ele está ali no santuário celestial. Ele é o nosso representante. Por meio dele, nós temos esse acesso também. E a lição aqui de quinta-feira, ela termina de forma muito importante, fazendo de novo uma alusão às festas que nós mencionamos, terminando agora com a festa dos tabernáculos. Porque lembra que eu mencionei, nós tínhamos ali 7 festas, a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Todas estas festas, tipologicamente, Jesus cumpriu quando ele veio. Então, ele foi o nosso Cordeiro Pascal, ele apresentou o seu sacrifício a Deus como as primícias. No Pentecostes, ele foi entronizado, o Espírito Santo desceu. Mas o nosso Senhor Jesus, após a sua ascensão, como nós vimos aqui, ele assumiu a função de intercessor. E a partir de 1844, ele assume uma nova função de, agora, um trabalho de julgamento. Assim como no passado também, havia ali as trombetas anunciando a próxima festa, a expiação, o santuário era purificado. Cristo, em 1844, ele assume essa importante função de começar o juízo de purificação do santuário celestial. E, em seguida, então, no antigo Israel, depois desta cerimônia, 5 dias depois da festa da expiação, tinha a festa dos tabernáculos. Que festa era essa? Era o momento onde eles acampavam uma semana em barracas, agradecendo o cuidado de Deus e o perdão que eles receberam. Assim que Cristo concluir de forma extraordinária esse processo de juízo, ele vai vir nos buscar. E neste momento vai se cumprir essa última festa, tipologicamente falando. Ainda nós não estamos no período da festa dos tabernáculos. Quando isso vai acontecer? Quando de fato Cristo terminar o seu papel de sumo sacerdote, quando ele vier nos buscar.
Só que aí vai ter uma diferença. Nós não vamos precisar fazer tendas e acamparmos. O próprio Senhor vai se acampar definitivamente com nós e viveremos para sempre com o nosso Deus e com o nosso Salvador. Aí sim, nós veremos o seu rosto face a face e estaremos na sua presença para todo sempre. E eu repito, pastor Everton, lá não terá santuário, porque o próprio Cristo habitará conosco. Veja que tremendo, né? Quando alguém perguntar, mas olha, como que vocês foram salvos? Eu estou aqui numa hipótese, todos saberão. Mas como é que era esse negócio do santuário? Nós podemos mostrar a Cristo e dizer, lá está o santuário, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Isso chega a nos emocionar, né? O que Cristo fez e faz por nós. Eu que tive o privilégio de estudar nos últimos 3 anos o livro de Levítico, quantas coisas profundas a gente aprende ali, pastor Fabiano. Sabe que Levítico é um livro muito pouco lido, ele era o mais lido nos dias do povo. As crianças com 3, 4 anos eram alfabetizadas com Levítico. E hoje, possivelmente, por ser um livro banhado de sangue, sêmen, sacrifícios, as pessoas não leem. Eu convido você a estudar o livro de Levítico. Pastor Everton falando, eu ficava aqui emocionado, lembrando, né, pastor Everton, do ritual no passado e desse momento em que nós o veremos face a face. Muito obrigado pelas suas colocações. A lição de sexta-feira, pastor Fabiano, nos traz aqui um estudo adicional, algumas perguntas para reflexão. Eu queria lhe perguntar, Hebreus traz para nós a certeza da salvação, não é? Mas como que nós podemos ter convicção da salvação sem sermos presunçosos e arrogantes a ponto de achar que já estamos salvos por nós mesmos? Como que nos ajuda a entender essa linha tênue que existe entre certeza de salvação, mas cuidado para não confundir com arrogância e presunção, pastor Fabiano? Muito bem, é o risco do motorista experiente, né? Eu gosto de pensar que nós somos grandemente privilegiados por Deus. Nós, nossa geração, nossa era. Quando nós pensamos em Abraão, ele conversava com Deus e ele aguardava o Messias. O povo de Israel, ele teve o privilégio de ter Deus morando no meio deles, mas eles aguardavam o Messias. Nós já tivemos o Messias vindo e hoje ele está no céu intercedendo por nós. No entanto, além disso, nós temos Deus morando entre nós, por intermédio do Espírito Santo. Então, nós somos duplamente abençoados. Evidentemente, não fazendo a distinção de que o Espírito Santo não estava anteriormente com Abraão ou com o povo de Israel. Mas eu gostaria de marcar isso em nossa geração, porque é por intermédio do Espírito Santo que nós podemos ser convencidos e mobilizados a procurar a Deus e a buscá-lo na beleza da sua santidade. Deus nos oferece a salvação por intermédio de Jesus. E sem a morte de Jesus, a provisão da graça feita pelo sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e pela entronização de Jesus no céu, não seria possível a nossa salvação. No entanto, nós somos mobilizados a Ele por intermédio do Espírito Santo que está conosco hoje. E essa foi a promessa de Jesus. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele jamais nos deixa só, jamais nos desampara. Ele disse, eu vou para interceder por vocês, mas eu vos enviarei um Consolador, para que eu estando lá, vocês não estejam aqui só, não se sintam aqui só, porque aqui também eu estarei com vocês por intermédio do Espírito Santo. E é esse Espírito que fala a nós, é esse Espírito que nos mobiliza a percebermos a necessidade de Jesus Cristo em nossas vidas, mas também nos dá a percepção de termos a salvação por intermédio da graça provida por Jesus. Então, esse plano de redenção, o plano de salvação, elaborado por Jesus para cada um de nós, é algo tremendo.
elaborado pela Trindade, né, por Deus na sua totalidade. É algo tremendo, porque não só tem a preocupação com o processo legal da nossa salvação, mas tem a preocupação com o nosso bem-estar, em percebermos a presença de Deus conosco, em nos direcionar e nos conduzir amorosamente até essa salvação. Eu acredito de fato que nós somos privilegiados por termos a salvação em Jesus, por termos a presença do Espírito Santo entre nós e por podermos em breve vislumbrarmos o resgate de Jesus na vinda dele para nos buscar. Pastor Everton Almeida, diretor de Jovens Universitários e de Música da Associação Paulista Oeste, com sede em São José do Rio Preto. Pastor Fabiano Silva, nosso pró-reitor de pós-graduação aqui do UNASP e também diretor do UNASP EAD. Eu quero dizer o quanto eu me sinto privilegiado por vocês terem aceitado o convite. Muito obrigado. Eu tenho certeza que as colocações que vocês trouxeram aqui estão sendo e serão de grande valor espiritual para todos que nos acompanham. Eu quero agradecer muito a vocês por terem reservado esse tempo e por terem se dedicado a contribuir de forma tão completa aqui, trazendo esse conhecimento. Eu creio que nós abordamos todos os pontos da lição de uma maneira profundamente teológica. Muito obrigado, mas também de uma maneira simples, ou seja, foi profundo, mas também foi simples para os nossos irmãos. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Antes da oração final, pelo pastor Everton, eu gostaria de lembrar, para quem nos acompanha, nós temos uma parceria com a livraria livro7.com, e toda semana a livraria está dando esse presente aqui para você. Olha só, o livro Carta aos Hebreus, Autor da Fé, do Dr. Félix Cortez. Esse livro você encontra lá, mas é um presente para quem nos acompanha. E o sorteado desta semana é o nosso querido irmão Rudival Reis Ribeiro da Silva Ribeiro. Esse é o nome dele. Ele é meu xará 2 vezes, né? Porque eu sou Ribeiro. Então, Rudival Reis Ribeiro da Silva Ribeiro. Você é o ganhador deste livro. Entre em contato com este e-mail. Lá no assunto coloque: eu ganhei o livro de Hebreus. Mande uma foto do seu RG, só para comprovar que você é você mesmo. Coloque também o seu endereço completo, os seus dados ali com CEP, cidade. Você vai receber gratuitamente ali na sua casa esse livro, tá bom? Um presente da livro7.com. Amigos, mais uma vez, muito obrigado. Olha, que delícia estarmos aqui. E vocês já estão convocados aí para o próximo trimestre, tá? Eu não vou antecipar novidade aqui, mas é possível que no próximo trimestre... eu vou antecipar sim. É possível que nós voltemos a fazer as nossas lições de forma presencial da Igreja do NASP, e aí já fica convidado o pastor Fabiano e o pastor Everton, quando vier aqui me fazer uma visita, vier na minha casa, trouxer a esposa, as filhas, aqui em Engenheiro Coelho. Tenho certeza que ele passou bons anos aqui, 5 anos aqui, e quando vier também está convidado para participar presencialmente. Tá bom, pastor Everton? Mais uma vez, obrigado a vocês. Um grande abraço aos nossos alunos do EAD, pastor Fabiano, e um grande abraço aos nossos irmãos e amigos lá da Associação Paulista Oeste, também os pastores ali do campo, pastor Wendel, diretor de publicações, pastor Samuel, que é o presidente, pastor Urel, que é o secretário, enfim, tantos ali que eu conheço de longa data, pastor Daniel Tavares também, pastor Roberto Mota, evangelista, não é? Um grande pastor, né? Não passa nessa porta aqui, é grande mesmo. Um abraço a todos vocês aí. Pastor, dirija-nos em oração nesse momento, por favor. Ok, vamos orar. Pai Santo, nosso Deus, louvamos o Teu nome pela oportunidade tão grandiosa deste encontro, pelas reflexões pautadas na Tua palavra, pelos ensinos que extraímos e pelas aplicações que, com certeza, nos animam, nos motivam a estarmos sempre diante da Tua presença. Como Moisés, ó Deus, nós queremos declarar que a coisa mais importante da nossa vida é a Tua presença. Não adianta termos tudo que aos olhos humanos são coisas importantes e boas, se não tivermos a Tua companhia. Por isso, nosso Deus, nós, através do que Cristo fez, queremos aprofundar a nossa intimidade, aprofundar a nossa comunhão dia a dia com o Senhor.
que a tua glória se reflita em nós. Transforme-nos cada dia mais de forma maravilhosa, com o teu poder, a imagem de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos, em nome dele, o nosso Salvador. Amém.